E aí, gente, hoje... vocês viram a correção do Classes Abstratas, apesar de que só 5 fizeram. Vocês conseguiram ver as correções? As coisinhas. Beleza. Não tiveram grande... Quem fez, né? Não teve grande dificuldade, não, né? Milena entregou também. Tudo tranquilo, em Classes Abstratas. Eu vi que estava faltando. Não, o seu estava faltando uma classe. Não, o seu está todas as classes. Entendi, na codificação, né? Beleza. Se você conseguir atualizar, você pode atualizar lá na atividade, viu, Mi? Tá. O problema em si, né? Eu tentei achar alguma coisa bem de leve, só mesmo para os conceitos. E aí, hoje... porque, assim, ele não funciona como um sisteminha normal, né, gente? Um sisteminha normal que fosse realmente fazer isso aí. Não, dessa vez não. Deixei bem aberto. Deixei bem aberto porque é bom que vocês aí têm que lidar melhor com o entendimento do que é que tem, o que é que não tem. Eu quero mostrar para vocês naquele código o uso do instance off, uma relista de remetente e não de um cartão. É porque lá no exercício estava falando para fazer uma release na classe remetente, né? Aí eu entendi como sendo uma release de remetente, não de cartão. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso daqui? Aí depois o mestre ali me ajudou. É uma release de cartões dentro da classe remetente. Os cartões que ele já enviou. Como imprimir os dados de uma classe abstrata? Normal, Mi. Tá? Se você tiver herança e precisar utilizar, ele vai usar normal. O que você não vai conseguir é instanciar um objeto daquele para você poder usar os métodos, os atributos. Mas as informações lá, atributos e métodos, você utiliza normalmente na questão da herança com as suas subclasses. Então, eu vou voltar só para mostrar, tá? Deixa eu colocar aqui para apresentar. Vamos tirar essa duvidazinha aí. E aí eu já falo também do instance off, que eu queria mostrar a utilização nele. Porque, na realidade, foi meio que na última aula que vocês descobriram que a gente pode fazer um array da superclasse, inserir, né, os subtipos dentro desse supertipo. Então tá, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu mudei aqui a barra e eu tô meio perdida de vez em quando. Opa, peraí, essa não. Essa é a de hoje. Deixa eu ver. Abstratas, aqui, abstratas. Deixa eu fechar aqui as mocinhas. Ele precisa aqui, ó. Aniversário. Cartão, Dia dos Namorados, Natal, pessoa principal e remetente. Deixa eu tirar aqui essas outras que ficaram aqui faltando. Então, elas aqui. Então, Mi, vamos lá. Então, eu tenho aqui assim, primeira classe pessoa, tá? Então, a pessoa é uma classe tradicional, que vai ser uma superclasse, porque o remetente é um tipo de pessoa. Então, o remetente é um tipo de pessoa. Eu não posso colocar a classe pessoa como uma classe abstrata, tá? Porque eu preciso que o destinatário seja um tipo pessoa, certo? Então, o destinatário ele não vai ter uma lista aí com os cartões. Então, o destinatário precisa ser uma pessoa. Se eu deixasse essa classe pessoa como abstrata, eu não ia conseguir criar o destinatário sendo do tipo pessoa.
Então, primeiro detalhezinho. Crio a classe normalmente, tá? Construtor, o get aí, o set, tudo normal. Acho que é a classe mais simples que tem nessa atividade. Por que eu deixei a relist aqui? Não, era para ter tirado isso aqui, mas depois eu... E temos aqui o remetente. O remetente, ele estende a pessoa. Então, ele é um tipo de pessoa. É uma pessoa, tá? Então, lembrem que sempre que vocês conseguirem colocar esse vocês estão tendo uma relação de herança. Então, o remetente é uma pessoa. Então, você tem uma relação de herança. O cartão, né? Natal é um cartão, certo? O cartão de Natal é um cartão. Cartão de Dia dos Namorados é um cartão. Cartão de aniversário é um cartão. Então, todos têm esse é um. Se ele tem esse é um, ele estende, tá? Ele tem essa relação de herança, certo? Então, isso vocês têm que ter em mente. Eu disse para vocês que o remetente tem uma lista de cartões, tá? Então, e eu pedi lá nos comentários, né, da atividade do class, que vocês implementassem a array-list, para que vocês já começassem a usar, né, alguma coisinha de array-list aí, que é bem mais prático para vocês. Bom, então eu criei aqui uma array-list, tá? Do tipo cartão, tá? Que vai se chamar aí cartões, certo? Então, percebam que eu não preciso definir tamanho, como a gente fazia com o vetor, porque ele é dinâmico, ele cresce à medida que eu vou inserindo objetos, tá? Do tipo cartão. Então, se eu coloco um objeto do tipo cartão, ele vai crescendo sem se preocupar com o tamanho, tá? Então, o Java aí, ele já vai lidar com essa questão do tamanho. Com essa relação que eu falei para vocês, do E1, o que é que acontece? Todos que são tipos de cartões, eu posso inserir numa array-list cartão, tá? Porque o array-list cartão é o supertipo, tá? Lembra daquela relação de supertipo, subtipo que a gente colocou, tá? Então, o que acontece? Como Natal, por exemplo, é um tipo de cartão, então eu posso colocar num array de cartões, porque ele também é um tipo de cartão, tá? Então, qualquer um dos três eu posso inserir nesse vetor, ou nesse array, tá? Porque eles são tipos cartão, certo? Então, de uma maneira geral, né, aplicando aí essa herança, ele é um tipo cartão, certo? Então, crio aqui, ó, o meu construtor, chamando o meu super normal, tá? Então, lá no pessoa já tem o nome, sobrenome e o e-mail. E o que eu tenho de específico aqui, que é o meu array list, tá? Beleza. Preciso de um método que eu falei lá para adicionar o cartão, certo? Então, eu vou adicionar esse cartão nessa lista de cartões, tá? Então, recebo aqui um cartão C e preciso adicionar ele no cartão. Então, esse método add, passando o objeto, é um método já de manipulação do array list. Então, eu nem preciso me preocupar com nada, tá? Quando eu faço aqui, ó, o objeto, né, o array, ponto, add e passando o objeto, ele já vai lá e vai inserir esse objeto dentro desse array. Eu não preciso me preocupar com posição, se o array está cheio, se não está, não preciso me preocupar com nada disso, tá? Só mando adicionar e ele resolve o problema para mim, certo? Criei aqui o get cartões, certo? Eu não criei o set. Por que eu não criei o set? Porque eu já tenho esse add cartão. E aí eu não quero... não existe a necessidade de eu alterar o array list todo de uma vez, certo? Então, por isso que eu não coloquei 7 cartões, tá? Deixei só para adicionar um cartão só. E aqui o show cartão, que eu pedi que vocês fizessem um método show cartão, né? Para mostrar o cartão, passando aqui qual é o cartão que deve ser mostrado, certo? E aí, ó, eu preciso aqui, ó, chamar o show message desse cartão. Novamente, como aqui é o tipo cartão e ele é super tipo, eu posso passar aqui tanto de Natal, quanto de aniversário, quanto do Dia dos Namorados. Ele pode entrar aqui nesse parâmetro, tá? Quando eu chamar o método show cartão.
porque, novamente frisando, porque ele é um tipo cartão. Então, ele pode, sim, ser colocado aqui para que eu possa manipular ele aqui dentro, tá? Então, vou manipular aqui e chamei aqui o show message, tá? Então, se ele for do tipo cartão puramente, o show message seria o show message que está na classe cartão. Se ele for um Natal, ele vai mostrar aqui o show message do Natal. Se não tiver na classe Natal um método chamado show message, ele vai para a superclasse e busca esse método show message. Estou falando aqui hipoteticamente, né? Porque lá em cartões, né? E cartão, na realidade, é uma classe abstrata. Certo? Então, só falando de uma forma mais genérica para vocês, tá? É meio que uma revisãozinha, né? Então, eu posso aqui fazer dessa forma. Gente, eu já vou aproveitar que eu estou nessa classe aqui e eu quero mostrar para vocês o uso aí do instance off, uma das utilizações que a gente pode ter aí. O instance off é uma palavrinha reservada, vamos dizer assim, um comando que a gente dá, que a gente consegue verificar se um determinado objeto ele é instância daquela classe, tá? Por exemplo, tá? A gente também vai usar a interface. Mas o que é que ela faz? Ela verifica se existe essa relação, tá? Se ela é uma instância, né, dessa ou da própria classe ou da super, tá? Então, por exemplo, como assim, Cris? Vamos dizer que eu tenho aí os cartões e quando for um cartão específico, por exemplo, um cartão de Natal. Se for um cartão de Natal especificamente, eu quero que ele mostre uma mensagem informando que eu recebi um cartão, por exemplo, tá? Hipoteticamente, né? Que tá bem sem lógica, né? O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer, ó, se C instance of Natal, tá? Então, se C for instância de Natal, eu vou dar um sysout aqui e vou colocar aqui, ó, você recebeu um cartão, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, o que é que ele faz aqui? Ele vai verificar se o cartão que eu estou passando é do tipo Natal. Se for do tipo Natal, ele vai fazer essa impressão. Se eu passo aqui um cartão e esse cartão é do tipo aniversário, ele vai retornar falso aqui dentro. E aí ele não vai executar. Então, ele só vai executar isso aqui se eu estiver trabalhando com um cartão do tipo Natal, certo? Então, por exemplo, até na questão de imprimir imprimir aí, no caso, as listas de só os cartões de Natal, por exemplo, tá? Então, eu preciso só imprimir os cartões de Natal, mas o meu array tem todos os tipos de cartões. Como é que eu vou fazer para distinguir quem é quem e mostrar só os que são de Natal, tá? Então, eu posso usar isso aqui, ó, um instance off, que ele verifica se é uma instância, se o objeto C é uma instância de Natal, tá? Então, se eu passar um cartão aqui que ele é Natal, né, da classe Natal, ele automaticamente, quando ele passa aqui, ó, ele vai dar verdadeiro e vai executar. Vou só mostrar para vocês rapidinho. Essa show message foi você que criou, né, professor? É tudo. Foi. Tá leseira aqui. Ave Maria. O outro tá. Não tá na abstratas mesmo. Minha. Deixa eu ver aqui o que é que esse mocinho aqui tá reclamando aqui. Cadê a principal daqui? Não, a daqui é teste. O teste tá aberto aqui? Não, o teste não tá aberto. Qual o problema dele? Deixa eu ver se eu mandei chamar alguém que não deveria chamar.
Vixe, que o e-mail entrou. Aqui, pronto. Então, vou cadastrar um usuário aqui de qualquer jeito, tá? Então, o e-mail, tá? Então, pedir primeiro e-mail, por que eu peço primeiro e-mail? Para que ele verifique se esse usuário já está cadastrado, tá? O e-mail é único para cada pessoa, por isso que eu usei primeiro o e-mail e não o nome, sobrenome. Para não ter que digitar tudo, se a pessoa já está cadastrada, eu não preciso digitar tudo, tá? Então, A, B, e vou enviar um cartão, tá? Então, remetente, o e-mail AAA. Um destinatário aqui, C, sobrenome F, e-mail do destinatário, e escolher o tipo, tá? Então, eu vou escolher o tipo Natal, certo? Então, escolher o tipo Natal. Desejo uma mensagem particular? Não. Vou colocar aqui não vou colocar nenhuma mensagem particular agora, tá? N. Olha lá, você recebeu um cartão. Então, lembra que eu coloquei apenas... Cadê? Marcar no remetente. Apenas para Natal é que vai aparecer, ó. Você recebeu um cartão, tá? Só se for instância de Natal, o cartão que eu criei. Então, se eu pedir lá para enviar um cartão de Natal, então foi instanciado um cartão Natal, tá? E aí foi colocado dentro desse array list. Então, ele primeiro verifica se é Natal para poder fazer essa impressão. Se eu colocar aqui mais um cartão, tá? Vamos colocar aqui um cartão. Um cartão de aniversário. Tá? E aí vou colocar uma mensagenzinha e vou colocar aqui só abraços. Tá? Olha lá. Tá vendo? Não apareceu você receber um cartão. Apareceu já o nome, sobrenome, parabéns, que Deus abençoe sua vida, que é a mensagem do cartão de aniversário, a mensagem opcional e a assinatura, tá? Então, quando eu uso aí o meu instance off, tá? Eu tenho mais esse artifício aí, tá? Eu consigo, é como se eu conseguisse criar um filtro no tipo, né, de objeto que eu estou manipulando nesse exato momento aqui. Tá? Então, eu podia ter, por exemplo, uma mensagem diferente para cada tipo de cartão, se eu quisesse. Tá? E aí, colocar uma estrutura nesse sentido. Certo? Bom, deixa eu ver aqui de novo a pergunta que Mili tinha feito. Porque eu não lembro mais. O show message, né? Pronto. Vamos lá. Então, ó, tenho aqui o cartão, certo? Então, o cartão, inicialmente, eu não falei para vocês que o cartão era uma classe abstrata, certo? Então, inicialmente, a classe cartão, ela não é abstrata. Em nenhum momento eu falei para vocês na atividade que ela era uma classe abstrata. Mas o que é que acontece? Eu disse para vocês que existia um método abstrato dentro dela. Então, se existe aqui um método que ele é abstrato, automaticamente a classe ela precisa ser abstrata. Tá? Então, eu preciso ter o abstract aqui. Tá? Então, coloquei, ó, já melhorou. E aí, o que é que acontece, Mi? Toda vez que eu tenho uma classe abstrata que tem um método abstrato, por definição, ele não tem um corpo, ele não tem implementação. Por quê? Ele existe apenas no sentido de forçar as filhas a implementar ele. Então, as minhas classes filhas, elas têm a obrigação de implementar esse método aqui, tá? Obrigatoriamente. Por que obrigatoriamente? Porque é um método abstrato. Eu não coloquei corpo. Então, se ela for chamada, se eu não tenho corpo, não vai dar certo, né? Então, por isso que eu termino obrigando que as filhas tenham, certo? Porque se elas chamarem, elas precisam prover, porque eu não vou prover, tá? Então, esse sentido aqui é justamente forçar que a filha implemente esse método, tá? Então, toda vez que você encontrar um método aqui abstrato, as filhas concretas precisam, obrigatoriamente,
frisando aí, fazer essa implementação. Então, quando eu venho aqui em aniversário, eu preciso fazer o show message desse aniversário, tá? Desse cartão de aniversário. Se eu pegar aqui, ó, e comentar, tá? Ele começa a dar problema. Porque, olha lá, ó, o tipo aniversário deve implementar o método abstrato por herança, certo? E aí ele ainda mostra qual é o método que você precisa implementar, quando você coloca lá o mouse em cima, tá? Então, é isso que acontece lá. Então, quando eu chamo lá o método, ele não vai ir lá no método do cartão, porque não existe corpo lá. Ele vai no método que tem na classe, tá? Então, É meio que sempre uma que eu declaração de chamo, método, por né? mais que eu chame como cartão, né? Que aqui eu chamei cartão, né? Cartão chamando show message. Lembre que esse cartão aqui, eu posso repassar aqui os subtipos, que é o que vai acontecer, tá? Então, eu deixo o cartão porque é uma forma genérica. Senão, eu teria que fazer um método show cartão para cada tipo de cartão. Eu ia ter que ter um para o aniversário, um para o dia dos namorados, outro para o Natal. Quando eu faço dessa forma aqui, utilizando o supertipo, eu não preciso criar esses 3 métodos para poder lidar com essa situação, tá? Até porque os 3 vão ter o mesmo código, tá? Então, eu estou aqui fazendo a reutilização. Então, quando eu chamo aqui, não quer dizer que eu estou chamando especificamente da minha classe cartão, tá? Um objeto realmente cartão, até porque eu não posso instanciar um objeto cartão. Mas eu estou chamando um objeto que pode ser também um subtipo do cartão. Certo? Melhorou a ideia aqui? Foi Luiz que estava perguntando alguma coisa, Luiz. É tipo a parte de você declarar na classe abstrata um método abstrato, onde você declara no método abstrato, né? E aí Isso você aqui. passa ele lá pros outros, tipo, é meio que uma declaração de método, né? Isso, eu declaro essa assinatura. Eu declaro que existe um método show message, mas eu não digo o que é que ele faz. Eu repasso essa atividade para que minhas filhas implementem. E aí as filhas não concretas, elas precisam implementar, tá? Então, frisando que são as não concretas, ou as não abstratas, desculpa. As classes não abstratas, né? As classes concretas que precisam implementar. Novamente, o que seria aí essa minha classe não abstrata, tá? Lembra que eu mostrei na última aula que era hierarquia. Eu posso ter uma hierarquia de classes abstratas, tá? Por herança, uma abstrata, né? Especializa para outra abstrata, que especializa para outra, que pode... No final, a última só, que não é abstrata. Então, isso quer dizer que a última, ela tem a obrigação de implementar o método. Se for um método abstrato da primeira, ela precisa implementar esse método. Se cada uma delas tiver um método abstrato, a última precisa implementar o método abstrato que cada uma delas, porque ela, por herança, ela vai receber isso aí, essa informação. Porque as outras são abstratas. Certo? Tranquilo? Clareou? Deixa eu ver aqui. Um pouquinho. Beleza, amigo. O text block. Tentei ler, mas não soube ainda como usá-la. Beleza, vamos lá no text block. Aproveitando que eu já estou aqui mesmo, nos cartões, tá? O text block, ele vem justamente para que eu consiga fazer um bloco de texto sem estar me preocupando, né? Abrir aspa, texto, fechar, barra N, né? Fica colocando toda essa formatação, toda essa indentação, tá? Então, quando eu uso o text block, eu posso criar um texto, né? Com quebras de linhas, com multilinhas, e eu não preciso estar me preocupando, tá, em colocar barra N, barra T, né? E dar essas diretivas para ele, tá? O text block, ele me permite isso. Então, ele já vai pegar o texto da forma que eu coloco aqui. Professora, Quais são os detalhes para você usar o text block? Rapidinho, Luiz. Eu preciso definir ele aqui, ó, com 3 aspas, tá? E eu preciso fechar com 3 aspas. Então, quando ele vê as 3 aspas aqui, ele já começa a esperar um text block, tá? Quando eu dou uma quebra de linha, que também é obrigatório, então o text block ele nunca vai começar aqui na mesma linha. Esse texto, parabéns, em nenhum momento ele pode vir aqui, tá?
Depois das 3 aspas, eu tenho que dar uma quebra de linha, para que ele reconheça como um text block, tá? Então, o text block nada mais é do que um string. Só isso, tá? Tanto que eu declarei ela aqui, ó, como um string normal. Certo? Só que o que acontece? Eu consigo fazer quebras, eu consigo fazer algumas formatações aqui. Existem ainda uns outros comandos de formatação que vocês podem mexer, tá? Mas aí vocês estudam mais a fundo depois text block, para que vocês consigam perceber essas diferenças, tá? Então, existem alguns detalhinhos. Por exemplo, ele faz uma quebra de linha aqui também no final, tá? Então, isso aqui vai representar uma quebra de linha. Existem algumas formas de você tirar, né, essa última quebra de linha. Então, essas coisinhas aí, esses detalhes, que eu não achei por bem mostrar para vocês, porque, né, vai mais da formatação. Eu quis mostrar para vocês que existe, né, e que vocês podem utilizar. Tá? Mas os detalhezinhos de como formatar uma coisa ou outra, uma coisinha, um detalhe a mais, aí, na realidade, tem que ser vocês que tem que fazer isso, tá? Porque, na realidade, não faz parte do conteúdo de programação orientada a objeto. Na realidade, é uma questão específica do Java, certo? E aí, basta só fazer a impressão chamando aí, ó, a minha variável que está representando esse texto. Só isso, mais nada. E aí eu consigo fazer a impressão exatamente como foi feita aqui. Tá? Então, percebam que quando eu usei aqui, ó, ele vem exatamente na mesma formatação. Parabéns, que Deus fica na outra e vida fica na última. Tá? Então, tranquilinho assim. Quem queria falar, Luiz, né? Professora, dentro do test block é possível inserir variáveis, por exemplo, tem uma variável com um valor X, aí eu coloco um maisinho de concatenação e ele vai? Então, não. De jeito Eu nenhum, não né? lembro de ter mexido alguma vez com variável dentro do text block. Eu acredito que não. Eu posso dar uma pesquisada mais, né, para poder verificar. Mas como eu só utilizo ele como realmente bloco de texto, né, como o próprio nome diz, text block, só um bloco de texto. Geralmente não. Quando é que o text block é mais usado? Quando vocês começarem a trabalhar com o banco de dados, tá? Então, vocês precisam fazer uma consulta no banco, vocês vão aprender lá select, né? Select, asterisco, from e o nome da tabela, tá? E isso pode até especificar quais são os campos que você quer fazer a seleção naquela consulta ao banco de dados. Então, para facilitar a sua vida, você usa o text block para colocar exatamente na mesma estruturinha que você tem. Você até faz uma cópia, né? Você consegue fazer cópia já dessa codificação, tudo direitinho. E aí já facilita a vida do desenvolvedor também. Então, o text block, geralmente, ele vai ser mais utilizado nessa parte, quando você vai fazer a parte com o banco, tá? Então, é quando você... As consultas que você faz com o banco, que você vai usar mais o text box. E não realmente fazer formatação. Até porque, geralmente, vocês não vão utilizar assim como a gente utiliza direto no console. Tá? Vocês provavelmente vão estar com a partezinha gráfica para poder trabalhar nisso aí. Cris, Oi. eu acho que eu entendi a pergunta de Luiz, que é o que foi que eu fiz, né? Eu coloquei o Get Message Plus depois das 3 aspas do final. Antes do ponto e vírgula, no caso. E Aqui. também isso. Deu uma quebra aí e coloquei o mais, get, blá, blá, blá. E pegou. Certo. E Porque também... Então ficou um dá para string concatenar só. os Mas ela... test blocks, né? Hã? Dá para concatenar test block com test block, né? Então, porque tudo é uma string, tá? Porque o text block, na realidade, ele vai estar configurado a partir daqui, ó. Entendeu? Quando dá as 3 aspas e a quebra, ele configura um text block. E aí, o que vem até as aspas, ele vai direto considerando o que tá, a forma que você colocou, tá? Então, pensando dessa forma, justamente com você aqui, como eu estou definindo um string em si, e aí eu concatenar, então, realmente, a possibilidade de realmente fazer essa impressão, sim, tá? Mas eu não posso afirmar totalmente para vocês no sentido de que eu não fiz os testes, tá? Então, eu nunca utilizei dessa forma. Mas, né, provavelmente vocês vão conseguir realmente fazer aqui, por exemplo, se eu chamar aqui... isso aqui, ó. Tá?
que é que acontece? Eu estou pegando um text block, né? Concatenando com o que vem aqui do get message plus. E estou pedindo para fazer a impressão dessa string. Então, na realidade, não é que eu estou imprimindo mais um text block apenas, tá? Eu estou fazendo a impressão de uma string. E aí, dentro dessa string, tem um text block também, certo? Então, vocês têm que entender que a parte do text block é só isso aqui. Isso é o text block, tá? E se há mais, né, você consegue fazer porque você também está fazendo um trabalho com string. Mas, como eu disse, existe uma série de detalhes aí dentro do text block que vocês podem dar uma analisada aí depois também, certo? Mas isso aqui, se eu rodar, ó, esse é cartão de aniversário, né? Deixa eu ver. Professora, e essa classe aí essa Get Message Plus, é porque eu entrei um pouquinho tarde e eu tô meio perdido nas outras classes. Mas esse Get Message Plus é do ArrayList ou é de criado? Esse Get Message Plus, Isso. ele é a mensagem adicional do cartão. Ah, entendi. Então foi criado. 2. Mensagem particular. Ah, entendi. Esse que é o Get Message Plus, né? Isso. Essa mensagem particular, que era opcional. Peraí, deixa eu botar aqui essa, gente. E a mensagem, vou botar aqui um monte de letra aqui, doido. Olha lá. Então, ele mostra, né? Então, por exemplo, essa parte aqui, né? Só que eu deixei com if, lembrando que eu deixei com if, porque se a pessoa optar por não inserir nada, né? Para ele não ficar nulo, ok? Então, ele chama, normal, tá? Chamou 2 vezes, porque eu tenho aqui esse sysout aqui dentro também, tá? Por isso que ele chamou 2 vezes, porque ficou esse e esse daqui, tá? Eu acrescentei ele aí. Beleza? Mas não esqueçam que se você for dizer text block, é isso aqui, tá? Isso aqui é um text block que você concatenou com uma chamada de método, tá? Então, beleza. Tranquilinho. Bom, vamos lá, né? Mais alguma dúvida, gente, em relação a essa última atividade que a gente fez? Tá? Eu posso criar teste block 1, teste block 2, teste block quantos eu quiser, né? Pode sim. Porque o text block em si, ele É é uma uma variável, string. um string, né? Ele é uma string. A diferença é que aquela configuração de aspa e quebra de linha dá a você a possibilidade de você já digitar com as quebras, né? Na formatação que você quer que ele apareça. Sim. É porque como você botou o nome teste block ali, eu pensei que era uma palavra reservada. Não. Depois eu me liguei que a magia tava nas aspas triplas. Nas aspas e na quebra. Se você não botar a quebra, ele não vai funcionar. Sim. Certo? Aí ele vai virar uma string que começa com a aspa. Só, basicamente. Beleza, galerinha. Então, podemos começar a atacar de assunto novo? Vocês adoram. Olha lá. Ó. Alessandro já trouxe mais um exemplo com a formatação, né? String. Feliz Dia dos Namorados. É isso aí, Alessandro, explica na moral. E fez a formatação aí do nome, né? Inserindo aqui o campo, né? Alessandro, você botou isso aí, agora você vai ter que se pronunciar, cara. Que cara safado, velho. Que isso aí, mano? Não tô entendendo nada desse... Ele tá aplicando a formatação. Mas, tipo, pra que serve esse porcentagem S? Essa porcentagem representa uma string, tá? Exatamente, tipo o printf. Lembra que no printf a gente usa porcentagem S de string, porcentagem F para real e por aí vai. Tá? É uma diretiva, é o que a gente chama de uma diretiva. E aí ele bota esse formato, ponto formato de destinar get nome. E já está chamando aqui o método.
Beleza, gente. No caso, ele declarou a formatação lá no porcentagem S, né? E aí depois falou o que era para ser formatado, né? Ele diz onde é que tem que ficar. Caraca, que legal. Isso aqui vai. Justamente é como se você dissesse, né, onde vai ser. Bacana. Beleza? Beleza? Beleza. É que eu não Pois quero é. entrar demais nesse assunto de texto block, porque na realidade vocês podem mexer bastante ainda. Mas em Dá relação para à brincar orientação a bastante. objeto, não é orientação a objeto. Ai, ai, vamos lá, vamos lá. E outra coisa, gente, vocês não são obrigados a utilizar, não, tá? Eu coloquei lá na atividade só para que vocês conhecessem, tá? Para tivessem uma primeira impressão aí, né? Pudesse mexer pelo menos um pouquinho, saber que existe, né? E aí, se você Ou se facilita interessar, bastante. faz mais algumas coisinhas. É porque, por exemplo, no menu, por exemplo, quando a gente precisa de um menu, isso aí facilita, né? A vida bastante, para não ficar lá cheio de barra N, aí daqui a pouco você não gostou, vai lá de novo, dá um espacinho aqui, Isso, ali, dá um né? trabalho para mudar as coisas. E aí você já consegue fazer da forma que você quer. Pessoal que gosta de colocar as barrinhas, né, para poder fazer o menu delineado, tal, tudo isso aí. Tá vendo? Eu sabia, Alessandra, que você ia gostar. Você sempre faz o seu menu bem acabadinho, né? Com os tracinhos, tal, tal, tal. Show de bola. Então, podemos ir para interfaces, tá? Então, um Eita, assuntinho novo para vocês. bonito. Depois desse assunto de interfaces, a gente vai fazer o nosso mini teste, tá? Então, o nosso primeiro mini teste que vale 5 pontinhos. Meu Deus. Logo depois aí desse assunto aí de interface. Ô, prof, Se e a vocês senhora já forem parar liberou a para nota? analisar, a gente tem aí 1 mês e pouquinho só de aula agora, tá? Brincadeira besta. Dia 17 de setembro, mais umas fériasinhas aí, né, para vocês relaxarem pequenininha. Mas já ajuda. Certo? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho da interface, tá? Então, e aí eu coloquei como subtítulo, vamos fechar um contrato, tá? Por que fechar um contrato? Porque a interface, ela vem justamente com essa ideia de um contrato. Quando você fecha um contrato com alguém, quando você assina um contrato com alguém, as partes são obrigadas, né? Cada uma a uma determinada, a um determinado serviço, vamos dizer assim, tá? Então, quando você implementa, quando você pega uma interface para utilizar, é como se você fechasse um contrato dizendo assim, olha, o que você está me oferecendo, eu vou implementar, tá? Então, é mais ou menos isso que você está falando quando você disse que vai fazer uma interface, vai utilizar uma interface. Então, você está assumindo que o que tem dentro daquela interface você vai utilizar. Então, como é que acontece? Bom, primeiro, vocês precisam entender que interface aí vai ser uma especificação de um tipo, tá? Mas que não define implementação para os métodos. Então, ela tem métodos, mas ela não tem corpo para nenhum dos métodos. Então, lá na classe abstrata, você podia ter um ou outro método abstrato. Na interface, você não vai ter isso. Todos os métodos serão abstratos, certo? Então, eu estou realmente fechando um contrato. Eu estou dizendo assim, olha, eu me comprometo a implementar tudo que você colocou aqui, tá? Da forma como foi colocado. Então, basicamente é isso, tá? Então, uma classe, quando utiliza uma interface, ela assina um contrato em que se compromete a implementar todos os métodos definidos pela interface, tá? Isso é muito importante, tá? São todos. Eu não vou implementar, ela tem 3 métodos, eu não vou implementar um só. Eu vou implementar todos 3. Bom, a interface, ela não é uma classe, tá? E sim uma entidade. Como assim? Uma interface não vai ter um construtor, tá? Então, você não vai criar objetos, né, desse tipo, certo? Você não tem atributos, certo? Você não tem, então,
espaços, né, declarações que você vai modificar o conteúdo, não vai acontecer. O que você tem numa interface são constantes, certo? Ou seja, uma constante você não faz alteração nela, então eu posso definir uma constante dentro da interface, a constante que eu quero que você utilize nas implementações. E eu posso também colocar métodos abstratos. Todos os métodos vão ser abstratos, tá? E aí, os métodos dessa interface, né? Eles são implicitamente abstratos. Isso quer dizer que a gente não precisa utilizar a palavra abstract, tá? Então, eu não vou usar essa palavra, mas isso não quer dizer que ele não seja abstrato, tá? Então, a ideia dele é justamente que ele seja abstrato. Então, já parte do ponto que os métodos que estão lá dentro são abstratos. Então, todo mundo que pega uma determinada interface para utilizar, ele precisa implementar, né, o corpo, dar corpo aos métodos que estão ali definidos. Tá? Então, a interface aí não contém construtores, tá? Nem destrutores, tá? Vou deixar já aqui um parêntese aqui em relação aos destrutores. Assim, Cris, eu acho que eu nunca ouvi você falando de destrutores. Acho que eu já falei de destrutores com você. Acho que uma vez, talvez eu falei de destrutores. Não Talvez. Já falei de destrutores? Não, tipo, no Arraylist tem um negócio parecido, que é o Clear. É porque o que acontece? Dependendo da linguagem de programação, você, assim como você tem métodos que vão construir o objeto, você tem métodos que vão destruir esse objeto, vamos dizer dessa forma, tá? Eles cortam essa relação que existe, tá? Para que você acesse aquela informação. Então, é como se eu liberasse aquele espaço já para ser reutilizado, quando eu uso um destrutor. Em Java, a gente não tem o destrutor, a figura dos destrutores, porque a gente tem o garbage collection, tá? Que é quem faz a limpeza, né? Dessa parte da memória. Então, de tempos em tempos, ele tem todo um algoritmo para poder fazer análise do que é que está sendo utilizado, o que é que não está, e o que é que pode ser jogado fora. Tá? Então, o Garbage Collection é que vai trabalhar justamente com essa no formato desse destrutor de objetos. Destrutor entre aspas, tá, gente? É só mesmo para fazer esse antagonismo com construtores, tá? Então, na interface, no caso, você não tem nem um construtor, nem destrutor, nem nada. Existem algumas linguagens, como, se eu não me engano, o C++, você usa os destrutores, tá? O C++, os ponteiros, que são justamente essas relações de apontar para um objeto, eles são bem chatinhos nesse sentido, porque às vezes você pode perder essa informação, e se você não destrói essa informação, você não usa o destrutor, aquele espaço ali, ele fica impossibilitado de uso, tá? Então, era um problema que tinha muito com C++. Hoje em dia, eu nem sei se já deve ter tido alguma atualização em relação a isso, mas já faz muito tempo que eu usei o C++. Bom, então, existem algumas linguagens que precisam dessa figura, tá? O Java não precisa, o Python também não precisa, tá? Bom, em relação a esses métodos da interface, eles possuem visibilidade implicitamente pública, tá? Ou seja, eu não preciso usar a palavra public, tá? Então, assim como implicitamente é abstrato, eu não preciso utilizar o abstract. Eu tenho também métodos públicos, tá? Então, eles são public sem que eu precise utilizar a palavra public. Apenas a declaração de campos constantes são permitidos, tá? Então, eles são públicos, estáticos e final, tá? Também sem a necessidade de usar essas palavras. Então, quando eu defino aqui, ó, um campo, tá? Uma variável aqui, pi, por exemplo, que é do tipo double, eu já tenho que atribuir um valor a ela. Por quê? Isso aqui é uma constante. Porque qualquer campo, qualquer declaração de campo aqui, ó, que não seja um método, ele é público, ele é estático e ele é final, tá? Então, todo mundo vê, tá? E ele é constante, ele você não vai ter não vai ser mutável, tá? Esse valor vai ser utilizado em todos os métodos que você for implementar aí, tá?
Bom, como é que eu faço? Qual é a sintaxe que eu faço para poder implementar, então, a interface? Tá? Você pode usar aqui o public interface e o nome da interface, certo? O public, ele geralmente também é opcional, tá? Você pode botar a interface e o nome e mandar ver. E aqui, ó, dentro, tá, dessa interface, você vai dizer quais são as constantes e os métodos que quem for utilizar essa interface precisa fazer essa manipulação, certo? Então, um exemplo aqui, por exemplo, ó, se eu crio uma interface pessoa, tá? Public interface pessoa, e aqui dentro eu vou ter constantes e métodos abstratos, certo? Só isso. Mais nada vai ter aí dentro. E a sintaxe para eu implementar uma interface, para eu utilizar ela, tá? Então, eu preciso aqui, ó, depois do nome da classe, eu vou dizer que ela implementa, tá? Implements, e o nome da interface que ela implementa, tá? Então, aqui, por exemplo, a classe pessoa, tá? A classe pessoa física implementa pessoa, certo? Isso quer dizer que pessoa é uma interface, ou seja, tudo que está aqui dentro da minha entidade, né, da minha interface pessoa, ele precisa ser implementado em pessoa física, certo? Obrigatoriamente, ele precisa fazer essa implementação. E aí, a gente pode utilizar aí o nosso instance of também dentro de utilizar isso aí a partir de uma interface, tá? O que é que a gente consegue fazer aí? Então, tem um exemplo aí, ó, desse pessoa física, tá? Então, eu tenho aqui um void main, eu tenho uma classe pessoa física, tá? P, criei aqui um objeto P, que é do tipo pessoa física. E aí, eu posso verificar que se essa pessoa física aí, tá? Na realidade, eu ia ter botado o Pzinho aqui. Instance of pessoa, tá? Se é uma instância de pessoa, tá? Nesse caso aqui, eu estou avaliando se a classe pessoa física ela é uma instância de pessoa, ou seja, se ela realmente está implementando pessoa, certo? Então, quando eu faço isso aqui, eu estou verificando se ela está implementando a interface pessoa. Quando eu fiz lá na atividade de vocês, que eu coloquei o objetozinho aqui C, né, com cartão C, instance of Natal, né? Foi isso que eu usei com vocês. Eu verifiquei se o objeto ele era uma instância de uma classe, tá? Nesse caso aqui, eu estou olhando se uma classe é instância aqui, se ela implementa essa interface. Por que que eu preciso fazer isso? E por que que vocês podem encontrar muito isso aí na vida de vocês, tá? Porque quando você tem grandes projetos, tá? Muitas vezes a gente termina criando as interfaces para obrigar o programador a seguir um padrão, tá? Então, para que ele não faça como vem na cabeça dele, tá? Muitas vezes você cria as interfaces, olha, para poder fazer uma autenticação de usuário, tá? Independente do tipo de usuário, eu preciso fazer uma autenticação de usuário, certo? Então, eu posso criar uma interface que vai determinar quais são os métodos que eu preciso desenvolver para que eu possa fazer essa autenticação. Como é que eu vou avaliar que realmente o meu programador, né, criou essa classe da forma que deveria, utilizando essa autenticação, tá? Então, estamos falando de dois programadores diferentes, tá? Um programador que vamos dizer que é um sistema que tem justamente essa pessoa física, vamos dizer assim, tá? E aí essa pessoa ficou responsável por implementar a pessoa física, tá? Só que pessoa física precisa implementar uma interface de autenticável, tá? Autenticável é o nome da interface. E aí essa interface vai ter justamente os métodos necessários para que pessoa física seja autenticada no sistema, certo? Só que aí, quando eu vou fazer uma outra parte, tá? E aí eu preciso saber se ele realmente implementou o autenticável, né? Se ele usou os métodos que estão lá definidos, eu posso utilizar aqui, ó, instance of, tá? Então, é uma segurança que eu tenho
que o outro programador realmente utilizou a interface, né? O padrão que a gente está desenvolvendo, tá? Então, não foi algo que veio da cabeça dele apenas. Estava lá e ele realmente implementou o que deveria ser implementado, tá? Então, existe um padrão para poder fazer uma autenticação, tá? Então, existem métodos específicos que vão ser utilizados, né, de uma forma mais genérica para vários. Então, ele precisa todos terem o mesmo nome, para que a gente possa fazer com que esse polimorfismo funcione, certo? Então, por exemplo, lá no cartão, né? Então, todos os cartões tinham lá o show message, tá? Cada um de seu jeito, tá? Cada um com corpo. Mas o nome, a assinatura do método é o mesmo. É show message do mesmo jeito, tá? Então, se eu fosse utilizar o show message em um dos cartões que não estava implementando, por exemplo, o método abstrato, ia dar problema, tá? Então, o instance off eu consigo aí fazer essa validação, se realmente essa classe aqui, ó, se ela implementou realmente a minha interface, tá? Então, o instance off eu consigo utilizar daquele outro jeito e consigo utilizar aqui, né, também com a parte de interface, tá? Então, oi, pode falar. Não estou entendendo muito bem, mas essa interface aí vai substituir a nossa classe abstrata? Então, estou chegando justamente aí, tá? Deixa eu só explicar o funcionamento com o diagrama, que aí a gente fala justamente dessa relação com a classe abstrata. Porque você diz assim, poxa, Cris, mas não vejo motivo para existir uma interface se os métodos abstratos podem estar dentro da minha classe abstrata. Não é isso? Tá parecendo um pouquinho... Você olha e diz assim, ué, que doideira. Tá parecendo um pouco de mais do mesmo, tá ligado? Isso, parece. Mas vamos resolver esse problema agora, tá? Inicialmente, quando você falou interface, eu pensei, não, a gente vai criar uma telinha bonitinha lá para Não. os locais de clicar, nada a ver. A gente vai ver isso aí alguma hora? Não é essa não. É outra. Então, o que acontece aqui? Esse exemplo aqui, gente, é o exemplo que tem na Kailun, que eu achei que ele estava bem claro, tá? Em relação ao uso de uma interface. Então, eu tenho aqui uma classe, funcionário, que, ó o azinho aqui, tá? Então, é uma classe abstrata. Funcionário é uma classe abstrata. E aí, eu tenho diretor, secretário, gerente, engenheiro. Ou seja, olhando o meu diagrama, eu sei que não vai existir um objeto funcionário. Só podem existir funcionários que sejam diretor, secretário, gerente ou engenheiro. Só pode existir esses 4. Certo? Concordam comigo? Alguém não entendeu o porquê disso, dessa minha afirmação? Preciso olhar o chat. Repita aí. Pode repetir. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma classe funcionário, uma classe abstrata, certo? Existem as especializações aqui para diretor, secretário, gerente e engenheiro. Olhando esse diagrama, eu posso afirmar que nessa empresa só existem funcionários que são ou diretor, ou secretário, ou gerente, ou engenheiro. Concordam comigo? Sim, eu concordo. Por quê? Porque tem uma clara ligação entre eles ali. Não estou vendo nenhum outro além dele. Mas e eu posso criar um funcionário qualquer que não se enquadre em nenhum desses cargos? Não. Por quê? Porque a classe é abstrata. Exatamente. Então, quando eu olho aqui o azinho, eu já sei que um funcionário, só por ser funcionário por funcionário, não pode existir. Os únicos funcionários que podem existir são esses 4. Funcionário qualquer não entra não na folha de pagamento aí. Não entra, funcionário qualquer de jeito nenhum. Só se ele tiver um desses 4 cargos. Até aí, beleza, certo? Tem que se formar. Vamos dizer que eu preciso aí realizar o login de um funcionário, mas que nem todos eles, para mexer no sistema, vão requerer autenticação. Tá? Então, só alguns deles que eu vou precisar fazer uma autenticação. Por exemplo, eu tenho aqui o diretor, tá?
extende funcionário, ou seja, né, a relação de herança está aqui. Ele tem aqui um método, tá vendo? Autentica, que tem uma entrada, uma senha, e aí eu vou precisar aqui, dentro desse corpo, verificar se a senha recebida, né, confere com o que eu tenho lá no meu banco, certo? Uma autenticação tradicional. Pego a senha, verifico se está igual ao que está armazenado. Se tiver, beleza, retorno boleando que, verdade, está liberado. O gerente... Interessante esse exemplo aí, professora. Oi? Interessante esse exemplo, tipo, começar a construir as coisas assim, só com os comentários, e aí depois realmente faz a parada. Deixa mais organizada a cabeça. Pode ser. É uma metodologia, né? E eu tenho aqui, gente, uma classe gerente que também estende funcionário, ou seja, existe aquela relação de herança, tá? Ele também precisa ser autenticado, tá? Ele precisa de um login lá. Só que o que é que acontece? Além de verificar essa senha, eu tenho que verificar se o departamento dele, desse gerente específico, tem acesso, né? O que é que ele tem acesso? Ele não vai ter acesso a tudo. Ele vai ter acesso, um acesso maior, né? Do que o engenheiro, por exemplo, tá? Em algo mais específico. Mas ele não tem acesso a tudo. Então, eu ainda preciso ter essa definição. Então, percebam, por que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês percebam que o autentica do gerente, ele é diferente do autentica do diretor. Beleza? O diretor tem pleno acesso. Ele autenticou, já foi. Ele acessa o que ele quiser. O gerente, não. Existem ainda algumas restrições do que ele pode acessar. Certo? E aí, como é que eu vou resolver, tá? Sem ter que criar um método para cada tipo. Tá? Então, eu não quero criar um método aí para cada tipo. Certo? Eu preciso trabalhar, porque o que é que acontece? Se eu colocar na minha classe funcionário ela é abstrata. Isso quer dizer que se eu colocar uma autentica lá em funcionário, diretor, gerente, engenheiro e o outro eu não lembro, secretário. Os 4 vão ter que ter esse método autentica. Essa não é a minha ideia. Eu não quero isso, porque nem todos precisam se autenticar, tá? Então, se eu fizer só aqui, eu não posso. Então, uma solução seria criar uma outra classe intermediária, que seria o funcionário autenticável. Tá? Então, eu mantenho o secretário, mantenho o engenheiro, beleza, eles não precisam de autenticação. E quem precisa de autenticação, ele vem para cá, ó. Ele vai herdar aqui de funcionário autenticável. Então, eu posso colocar aqui, tá? O método, né? A assinatura do método, ele nem está como abstrato, mas eu poderia colocar aqui como abstrato, tá? Esse funcionário autenticável. E aí eu chamo o Public Abstract Void Autentica, tá? Passando a senha. Isso quer dizer que tanto o diretor quanto o gerente vão precisar fazer essa implementação. Resolvido o meu problema, show de bola. Mas vamos melhorar a coisa toda. Vamos dizer que os meus clientes que fazem o acesso, eles também precisam se autenticar. Tá? Então, eles também precisam passar lá por um login e senha. Eu preciso verificar se realmente aquele cliente está cadastrado, para que ele possa ter o acesso. Aí você diz assim, Cris, isso aí tá fácil. É só colocar aqui, ó, o cliente também sendo aqui uma especialização dessa classe intermediária. Só que o que acontece? Essa classe intermediária é funcionário autenticável. Então, os dados que estão vindo aqui são de funcionários. Tá? Então, pode ter, por exemplo, um número de matrícula desse funcionário dentro da empresa. Cliente tem um número de matrícula dentro da empresa? Não tem. Ou seja, é uma herança sem sentido. Eu não poderia, para resolver um problema desse, simplesmente colocar cliente aqui como recebendo aqui, ó, herança, né, desse método autentica de funcionário autenticável. Concordam comigo? Uhum. Seria estranho, né? É bem minha cara. Ô, professora. Oi. Onde é que tá entrando a interface nisso aí? Vai entrar agora. Ah, tá, entendi. Por isso que eu... Tô chegando lá. E Tô outra chegando coisa, lá. outra coisa. Só para vocês irem acompanhando
acompanhando o raciocínio, né? Para que vocês vejam a necessidade da criação da interface, tá? Olha ela aí. Então, justamente como o cliente ele não tem essas informações em comum com o funcionário, não tem lógica eu criar aquela herança, seria totalmente sem sentido. Então, ao invés disso, o que é que eu faço? Eu crio uma interface, no caso aqui, ó, autenticável, é a minha interface, que vai ter aqui dentro aquele método autentica, tá? Boolean autentica dentro do parâmetro int senha. Quem vai implementar ele? Diretor precisa implementar, gerente precisa implementar e cliente precisa implementar, tá? Então, eu consigo resolver esse problema sem criar heranças sem sentido. Pode falar. Então é meio que a gente tá criando uma herança só de métodos. Tipo, a gente herda os atributos de quem a gente precisa herdar, por exemplo, diretor e gerente herda os atributos de funcionário e os métodos que tiver lá, e os métodos que há no autenticável, que não vai ter atributo, ou vai ter, ele pode ter atributo na interface? Só constantes. Constantes, né? E como seriam essas constantes? Tipo, seria um númerozinho, sei lá, tipo 99 e você multiplicaria esse 99 aí por alguma coisa? Então, por exemplo, o que eu botei lá, o pi, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, o pi. Eu podia criar uma constante pi aqui que fosse utilizada só aquele número específico, por exemplo. Tá? Então, seria uma constante nesse sentido. Então, você já vai determinar o tipo, né? E vai determinar qual o valor dela. Ela não vai ser mudada. Sim. Ninguém pode mudar. E quem vai implementar a interface vai usar essa constante. E está lá. Ah, então, se eu precisar, por exemplo, se existisse a possibilidade, nesse caso aqui, da pi, tá? Da minha constante pi, eu não quisesse utilizar com aquela precisão que existe lá na classe MEF. Eu quero algo mais sucinto, só 3.14. Então, eu posso definir, posso utilizar ela aqui, posso definir ela aqui, e se os métodos aqui precisarem utilizar, eu já vou chamar direto pi. Eu não preciso mais declarar pi aqui dentro, pi aqui e pi aqui. Por quê? Porque já tem aqui e eu já posso utilizar. Certo? Então, gente, a questão da interface, ela vem aí justamente resolver um outro detalhe que vocês talvez tenham passado batido. Vocês lembram da hierarquia múltipla? Tá? Que eu disse que vocês podiam ter, que vocês não podiam pegar uma classe, herdar de duas, certo? Percebam aqui, ó, por exemplo, o diretor. Eu ia perguntar já, professora. O diretor, agora a gente resolve esse problema. Certo? Então, o diretor, ele tanto herda de funcionário, quanto herda de autenticável. Então, o que antes não podia ser feito, tá? Por quê? Herança múltipla de classe existe no Java? Não. Não existe herança múltipla de classe. Ou seja, isso aqui não podia ser uma classe. Eu não posso ter uma classe aqui e uma classe aqui, e essa classe aqui herdar das duas. Isso não existe no Java, tá? Não existe de forma nenhuma. Se eu não me engano, no C já existe, por exemplo. Acho que é no C. Existe. Mas aqui o Java ele não implementa. E como é que ele resolve justamente essas questões de, poxa, mas tem algumas informações que são comuns, tem comportamentos que são comuns a classes que, na realidade, não existe uma relação de herança, como acontece com o cliente. Como é que eu faço? Tá? Eu crio uma interface e essa interface ela pode ser implementada por qualquer um. Tá? Então, quando o diretor diz que vai implementar autenticável, ele vai pegar todos os métodos que tiver lá e vai dar corpo a esses métodos. Tá? E aí eu resolvo justamente a questão da herança múltipla. Certo? Então, no Java não existe herança múltipla de classe, mas existe de interface. Tá? Eu coloquei essa questão numa prova minha e a galera, a grande maioria errou. Tá? Porque só lembrava da herança múltipla de classe. Quando você está trabalhando com interface, você justamente está criando essa atmosfera de hierarquia múltipla.
Hierarquia não, desculpa, herança múltipla. Tá? Certinho? Ô, Cris, Oi, pode no falar. caso vai ser um extends. É isso? Ou não? Não. Vai ser o implements. Vixe, Maria. Eu estou dizendo que eu vou Precisa mesmo. implementar a interface. Ela não tem corpo, ela não tem implementação, ela só tem assinaturas. Quando eu faço essa relação aqui, eu estou dizendo que o diretor vai implementar a interface. Ou seja, ela vai dar corpo a todos os métodos da minha interface. Certo? Então, o de cá é o extends. Então, diretor extends funcionário, implements autenticável. Tá? Então, aqui, ó. Public class gerente, o que é que ele faz? Ele extende funcionário, ou seja, ele tem uma herança direta aqui, ó, uma relação de herança com o funcionário. Então, o gerente é um funcionário, só que ele implementa autenticável. Certo? Beleza, Mili? Beleza. Ela no Cris, só uma chat, dúvida. valei-me. Ela no, na calva. Beleza. Ô, Cris, é nesse caso aí, se eu fizer primeiro implemento autenticável e depois estender funcionário, dá erro, né? Tem que ser sempre nessa ordem aí, né? É. A gente tem Entendi. essa ordem aí para seguir na história toda. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, todos os atributos e métodos que eu tenho e as extensões, né? A parte de herança, eu tenho tudo aqui. E aí eu tenho aqui, ó, public boolean autentica int senha. Esse método aqui é justamente, ó, o método da interface, tá? Então, ó, boolean autentica int senha. Então, ó, ponto e vírgula, ou seja, não tem corpo. Isso quer dizer que eu estou implementando, eu estou dando um corpo a ela. Pode falar. A interface ela vai ter todos os métodos, incluindo o da classe abstrata funcionário, ou eu só preciso colocar lá o adicional. Por exemplo, a classe, vamos imaginar, no caso é uma classe gerente ali que eu estou vendo, né? Isso. Vamos pensar que eu criei vários métodos lá, mas na interface eu só coloquei 2. Estaria errado isso? Não faz sentido para mim, né? A meu ver, mas estaria errado isso? Não. O que acontece é o seguinte, se aqui tivesse mais um método, você teria que implementar ele aqui. A implementação ali só trata da de interface é obrigação, obrigatória, né? Repete para mim, Alessandro. Só trata, que nem eu estava falando, né? Só trata de obrigação, né? Se você colocou na interface, tem a obrigação de implementar na... Exatamente, por isso que é um contrato. Então, quando você assina um contrato, você está dizendo que você vai cumprir aquele contrato. O contrato de uma interface, quando você diz que quer utilizar uma interface, o contrato diz justamente que você deve implementar todos os métodos que existem nela. A classe abstrata também é obrigatória, os métodos não, né? Fica Não. opcional. É obrigatório a classe concreta implementar os métodos abstratos. Entendi. Então fica opcional os métodos da classe abstrata. Porque às vezes nem Os sempre vai métodos que precisar, são né? dele mesmo, que não são abstratos, você não precisa. Só se você quiser reescrever algum comportamento. Entendi. Vamos... sim, aqui só para mostrar para vocês. Utilizando, né? Então, eu posso criar aqui, ó, um método login, ó, que de parâmetro vem um autenticável A. Tá vendo? É como se você estivesse chamando a classe, né? Por exemplo, cartões C, que eu estava usando lá, cartões C. Então, autenticável A, tá? Não é que vai existir um objeto, né? A. O que ele está fazendo, na realidade, é todos que utilizarem, que implementarem essa interface autenticável, é um autenticável, tá? Então, quando eu chamo aqui, quando eu passo aqui como parâmetro autenticável A, vai vir aqui um gerente ou um diretor, tá? Então, se vier um gerente ou um diretor, aí ele já vai chamar aqui, ó, através do gerente ou do diretor, vai chamar o método autentica, porque só eles que têm esse método, ou cliente, né? Então,
Os três, eles são do tipo aqui, né? Eles implementam autenticável. Então, eu posso chamar dessa forma, passar eles como parâmetro dessa forma, para que fique um método genérico e que todos esses tipos, todas essas classes consigam utilizar o mesmo código, e eu faço o reuso de código aí. Prof. Oi. Não entendi. Esse autenticável A é um método ou é a interface? Não. Estou passando como parâmetro, tá vendo? Então, não é método. Estou passando como parâmetro. No caso, o autenticável é como se fosse uma classe, né? No caso, é a interface. No caso, é a entidade, né? A entidade que eu tenho lá. Tá? Isso. Então, quando eu boto aqui autenticável A, eu estou dizendo que qualquer classe que implementa a minha interface autenticável pode vir aqui no parâmetro. Ou seja, entendi. quando eu chamar esse login, eu posso passar aqui login e passar aqui dentro um gerente, posso chamar login e passar aqui dentro um diretor, ou posso chamar um cliente aqui dentro, tá? Passando aqui no parâmetro um cliente. Por quê? Porque todos implementam autenticável, tá? Então, a gente configura aqui, ó, como se eles fossem permitidos, porque eles estão implementando aí autenticável. Interessante. Bom, né? Mas é uma palavra muito forte isso aí, né? Então, ó, traz justamente essa flexibilidade, tá? Então, a interface ela consegue trazer essa flexibilidade para a gente. Então, é muito comum você ter uma interface autenticável nos sistemas por aí da vida. Beleza? A relação de interface com classe abstrata. Gente, eu tenho que olhar a hora, viu? Que eu tô perdida aqui, que eu tô sem o telefone. 8h20 já. 8h20. Então, olha só. Interface e classes abstratas, que é justamente aquela questão que estava colocando, tá? Só para fechar essa ideia. Então, ao contrário aí da parte de herança, né, das classes abstratas, limita a classe herdar somente uma classe pai por vez, na interface você pode implementar várias, certo? Então, uma classe pode implementar várias interfaces. Como é que eu faço isso? Depois do implements é só separar por vírgula, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, public class carro, implements motor e veículo. Isso aqui não é possível com extends. Justamente porque não permite herança múltipla de classe. Então, eu não poderia colocar aqui class, carro, extend, ou class, moto, extends, carro, moto, moto não, né? Ficou feio. Moto ficou complicado. Caminhão. Vou botar caminhão, fica mais fácil. Então, class, caminhão, extends, carro. Tá? Beleza, extends, carro... E se botasse uma vírgula, extends uma outra classe. Não pode. Vocês viram que isso não pode. Por quê? Porque o Java não permite herança múltipla de classe. Então, você só extends uma classe. Não é isso? Lembram que eu fiz a piramidezinha, né? Então, uma chama a outra, que chama a outra, que chama a outra. Uma não pode herdar de duas. Só que na interface eu consigo. Então, aqui, por exemplo, a classe carro, ela implementa tanto motor quanto veículo, tá? Então, os comportamentos que estão aqui em motor e que estão em veículo devem ser implementados pela minha classe carro, tá? Então, herança múltipla de interface você pode tranquilamente. Basta você colocar aqui, ó, depois do implements, todas as interfaces separadas por vírgula, só que aí você tem que implementar os métodos de cada uma dessa interface. Bom, uma classe abstrata ela não necessita que todos os métodos sejam abstratos, enquanto que na interface só devemos definir as assinaturas do método, tá? Então, lá na classe abstrata, eu posso ter uma classe abstrata e nem ter métodos abstratos. Lembra? Eu posso só colocar o abstract lá na class e os métodos eu nem coloquei método abstrato, certo? Então, eu não tenho uma obrigação... Muitas vezes acontece de eu ter uma classe abstrata, herdar de uma classe abstrata, e eu não tenho nem método que eu tenha a obrigação de implementar. Mas quando eu trabalho com interface, não. Aí, como eu só na interface, eu só tenho assinatura, eu preciso fazer essa implementação. Peraí, professor, eu acho que você vai ter que repetir essa última parte. Na classe abstrata, eu tenho que sempre colocar public void abstract, né? Isso. É a assinatura do abstrato. E na interface eu não preciso colocar, né? Não, não, mas o que é que eu falei é o seguinte, calma lá, vamos lá. O que é que eu estou falando? Quando eu tenho uma classe abstrata, lembra que eu boto lá, public, abstract class, carro, certo?
Então, eu estou dizendo que ela é uma classe abstrata. Só de eu colocar esse abstract lá na declaração da classe, ela já é abstrata. Eu nem preciso ter método abstrato dentro, não é isso? Eu posso ter todos os métodos normal. Mas se eu coloquei o abstract lá em cima, eu já diria assim, olha, eu não posso instanciar um objeto dela, porque ela é uma classe abstrata. Acabou. Só que se eu colocar um método abstrato dentro da minha classe abstrata, aí eu preciso que a minha subclasse implemente aquela classe. Ou aquela classe não, desculpa, aquele método. Só aquele método existe aquela obrigatoriedade. Por quê? Porque aquele método é abstrato. Aí eu preciso, tá? Mas o que acontece na interface? Eu não tenho essa possibilidade, tá? De implementar um método, tá? Eu tenho que implementar todos. Por quê? Porque na interface só vai ter lá a assinatura desses métodos, certo? Então, todos são abstratos. Na classe abstrata, eu posso ter 0 ou até todos os métodos abstratos. Enquanto na interface, todos são abstratos. Basicamente, é isso que está dizendo aqui, tá? Nesse campo aqui. Entendido? Daqui a pouco eu mostro um exemplo. Vai ficar mais fácil. Uma classe abstrata pode conter campos, construtores e aplicar propriedades. Então, como uma classe tradicional, tá? Eu posso ter numa classe, eu posso ter atributos, eu posso ter constantes, eu posso ter aí construtor, eu posso ter métodos que trazem aí justamente o comportamento. Então, tudo isso eu tenho de uma classe. Enquanto na interface, eu só posso ter aí as constantes e os métodos, tá? A assinatura dos métodos. Ou seja, campos e construtores eu não posso, tá? Então, essa é a diferença entre elas. Tenho aqui, por exemplo, tem um exemplo para vocês, tá? Esse exemplo já está implementado. Então, eu tenho aqui um diagrama que mostra o seguinte. Eu tenho uma classe poliedro, tá? Então, uma classe poliedro. Essa classe poliedro tem aqui quantidade de vértices, de arestas, de face, 2 lados e 1 altura. Tá? São os atributos. Tenho 2 métodos. Um método que verifica se é um poliedro convexo, tá? E aqui está a relação, né? Que diz que é um poliedro convexo. É quando isso aqui é satisfeito, tá? O vértice menos arestas mais faces é igual a 2. Tá? Quando isso aqui acontece, ele é um poliedro convexo. E aí eu retorno true nesse método. E tem um método toString aqui, que vai fazer a impressão de área e de volume, e vou dizer se ele é ou não é convexo, tá? Então, são essas as informações que tem que ter no meu toString. Beleza. Aí, eu tenho aqui uma especialização, né? Uma relação de herança. Então, um cubo, ele é um poliedro. Um paralelepípedo retângulo também é um poliedro, tá? O que é que eles têm aqui de diferente? O cálculo aqui, ó, da área, tá? E de volume vão ser específicos, tá? Então, vão ser específicos aqui esses mocinhos. Eu podia dizer aqui que a área do cubo é 6 vezes A. 6 vezes A, se eu não me engano é. E aí o volume A vezes A vezes A vezes A, tá? Então, os 3 lados aqui do cubo. Eu tenho aqui o cálculo de área e de volume do paralelepípedo retângulo, tá? Então, também tem o cálculo aqui, belezinha, tá? Então, tudo comentado aqui, o que é preciso fazer. Só que aí existe aqui, ó, essa relação aqui com uma interface, tá? Então, minha interface aqui, ó, em forma geométrica. Então, é muito tradicional que vocês encontrem esse izinho aqui, ó, na frente também da nomenclatura, tá? Muita gente coloca esse izinho para dizer que é uma interface. Alguns usam só a terminação, o vel, né? Autenticável. O que mais que eu posso dizer? Não me vem à mente muita coisa, não. Mas usem o exemplo do autenticável. Então, tem essa terminaçãozinha. Então, vocês encontram geralmente dos 2 formatos. Bom, e o que é que eu tenho aqui? A minha interface, eu tenho 2 métodos, o calcula área e o calcula volume. Então, percebam aqui, ó, que em poliedro não tinha, tá? Apesar dele pedir aqui, ó, a impressão de área e de volume, aqui não tinha. Esses métodos não existiam aqui, nem existiam aqui,
tá? Nenhum dos dois. Mas aqui, ó, na forma geométrica, tem o calcula área e o calcula volume. Então, isso quer dizer que essa relação aqui, está dizendo que poliedro vai implementar forma geométrica. Tá? Então, ele implementa essa interface. E quer dizer também que a minha classe cilindro também implementa a interface. Então, eu também faço um cálculo de área e de volume. Só que eu tenho atributos raio e altura. E aí eu tenho aqui um construtor e um toString que vai mostrar aí como é que vai ficar esse cálculo de área e volume, tá? Basicamente, é isso que eu tenho. Beleza. Como é que fica esse desenvolvimento aí, tá? Se liguem, viu, gente, que o exercício é mais cabuloso. Ai, meu pai do céu, vamos aqui, interface. Exemplo de interface. Pronto. Então, ó, comecei aqui ó, com forma geométrica, tá? Minha interface. Então, eu botei aqui, ó, public, interface e forma geométrica. E defini aqui, ó, que quem implementar essa interface vai ter que implementar um método calcula área e um método calcula volume. Então, percebam que eu não falei como é que ele vai fazer esse cálculo, tá? Eu só digo que precisa existir um cálculo de área e um cálculo de volume. Pronto, só isso. Prof. Aí quando eu criar o método, eu coloco, calcula a área e coloco o que precisa ou já posso fazer direto aí? Porque, por exemplo, calcular a área do cubo e a área do cilindro são coisas diferentes, então eu especifico em cada um? Então, cada Isso um aí, vai ter que ter o seu método próprio. a interface é só para a gente não ter que estar digitando calcular a área cilindro, Não, calcular a área você cubo, né? precisa. Você precisa botar, calcular área, calcular volume. Não, isso sim, no caso, só que aí a gente fazendo a interface retira a necessidade de eu fazer calcular a área cubo, calcular a área Sim, cilindro. Aí, no caso, ele já vai reconhecer pelo que vier antes do ponto, tipo cubo, ponto, calcular a área, né? isso. O Cilindro, que é que ponto, calcular a área. acontece? Quando eu coloco a interface aqui, ó, percebam que tem um comportamento que é comum tanto a poliedros quanto a cilindro. E eu só vou conseguir fazer isso por causa da minha interface. Porque em nenhum momento eu poderia, por exemplo, colocar cilindro sendo um tipo poliedro, tá? Eu teria que refazer tudo de novo, do mesmo jeito, tá? Então, a interface já vem aí, né, com essa reutilização, tá? Então, eu já estou fazendo reuso aqui quando eu trabalho dessa forma. Tá? Então, olha só. Vou aqui para o meu poliedro. Tá? Vou logo para o cilindro, que é o mais fácil. Tá? Então, o cilindro, ele implementa e forma geométrica. Tá? Então, percebam que ele não tem relação de herança. O que ele tem é a relação com a interface. Então, implemente. Tá? Então, ele está dizendo que ele vai implementar em forma geométrica. Ele tem um raio normal, uma altura, um construtor. Criei o get e o set de raio. Criei o get e o set de altura. Tá? Fiz aqui, ó, um toString, tá? Que aí eu chamo o calcula área, e um volume, que eu chamo aqui o meu calcula volume. E aqui, ó, eu tenho que implementar os dois métodos que vêm lá de interface, tá? Então, ó, public double calcula área, que tá lá, é a mesma assinatura, idêntica a que tá aqui, ó. Double calcula área, tá? Cadê? Volta aqui. Certo? Aqui eu botei o public, tá? Aqui dentro do forma geométrica de interface não precisa, porque a gente já sabe, né, que todo método que está lá dentro, ele é público, tá? Ele é público e ele é abstrato, certo? Então, aqui eu já deixei public double calcula área. E coloquei um corpo para ele, tá? Então, retorna 2 vezes π vezes r vezes altura mais o raio, tá? Eu procurei essa fórmula em algum lugar, viu, gente? 2πr multiplicado por altura mais o raio. E aqui eu tenho o cálculo do volume, tá? Que vai ser πr ao quadrado vezes altura,
tá? Então, seria a fórmula de cálculo de volume de um cilindro. Então, percebam o seguinte, ó, se eu comentar aqui, ó, o calcular área, certo? Beleza? O que que acontece? Ele vai dar problema. Por que que ele vai dar problema? Olha lá, ele vai dizer, vai reclamar que você não implementou o calcular área. Por quê? Porque você assinou um contrato com a interface. Você precisa, você necessita fazer essa implementação. Então, você precisa criar aqui o calcular área, tá? Então, como o cilindro implementa, então ele precisa ter lá. Se eu tivesse aqui, ó, no forma geométrica, eu poderia ter aqui, por exemplo, double pi igual a 3,14, tá? Então, double pi 3,14. Isso quer dizer que eu tenho uma constante chamada pi, do tipo double, que tem como valor 3,14. Eu poderia aqui, ó, em vez de eu utilizar a math.pi, que traz aquele número pi, né? Com aquela precisão, eu poderia usar aqui só pi. Por que que eu posso usar só pi? Porque já foi definida essa constante na minha forma geométrica. Então, ela já existe e está disponível para mim porque eu implemento a interface. Então, eu posso utilizar ela aqui dentro. Ele ficou azul ali porque ele entendeu que é uma constante? Isso. Entendi. É porque eu pensei que o pi era a palavra reservada e por isso que ele tinha ficado azul. Não. Se eu colocar aqui, em vez de pi, eu boto aqui A. Olha lá. Sim. Entendi. Eu estava justamente me perguntando, tipo, como é que ele faz essa diferenciação se não tem nem public void ou sei lá, tá ligado? É porque ele não precisa do na hora do final. igual, né? Ele vai na hora do igual. Quando ele recebe alguma coisa, né? Por definição, aqui na interface, ele já considera que qualquer campo declarado ele é uma constante. Então, é como se eu estivesse usando o final aqui, tá? Só que eu não preciso digitar o final, que é o que define uma constante. Certo? Então, beleza. Vou agora para o meu poliedro, tá? Então, o meu poliedro, o que é que eu fiz aqui no meu poliedro? Eu botei aqui o Public Abstract Class Poliedro implementa forma geométrica, tá? Então, ele implementa forma geométrica. E eu deixei... Tá. O que acontece? Eu trabalhei, apesar de lá no diagrama não estar como sendo uma classe abstrata, eu deixei como abstrata por entender que, apesar de existir vários tipos de poliedro, os cálculos de área e volume são específicos para cada tipo, tá? Então, não existe uma fórmula geral para alguns poliedros, né? Então, essa diferenciação seria muito complicada para a gente estar trabalhando agora, tá? Teria que fazer uma pesquisa maior para ver se realmente, né, existe uma forma genérica, quais se enquadram na genérica, quais não se enquadram, esse tipo de coisa. Então, eu preferi, nesse caso aqui, trabalhar a classe poliedro como ela abstrata. Ou seja, eu não vou implementar, nesse caso, calcula área e calcula volume, apesar de eu implementar forma geométrica. Aí você diz assim, ué, Cris, mas quem implementa a forma geométrica, ele necessariamente não precisa implementar esses métodos, tá? Precisa, mas o que acontece? Por ser uma classe abstrata, eu posso repassar às minhas filhas que ela faça isso aí por mim, tá? Por ser abstrata. E eu não preciso nem definir como métodos abstratos. Eu nem preciso definir como métodos abstratos, porque são métodos que eu já deveria fazer essa implementação. Então, se eu tirar aqui, por exemplo, o abstract, ele começa a dar erro. Por quê? Ele vai dizer que eu não implementei nenhum dos dois aí, ó. Tá vendo? Não implementei aí o calcular área. Cadê o calcular o volume? Tá aqui, Não. Mas eu tenho que ver. O que foi que ele fez aqui? Daqui a pouco eu olho qual foi a diferenciação. Vou salvar aqui. Então, ó,
ele começa a reclamar que a implementação que deveria existir não foi feita, tá? Por quê? Porque se ele implementa a interface, ele precisa implementar, ok? Mas eu não repassei para o poliedro essa questão. Então, quem vai ter que fazer essa implementação, eu repassei para os meus filhos, tá? Então, quando eu coloco aqui o abstract, o que é a obrigação do poliedro passa a ser a obrigação das minhas filhas, tá? Então, as minhas filhas aí passam a ter essa obrigação. Então, aqui, cubo, tá? Apesar dela só estender poliedro, tá vendo que ela não implementa em forma geométrica? Na realidade, por herança, ela precisa fazer essa implementação, já que a mãe não implementou. E aí, eu preciso aqui, ó, do calcula área e do calcula volume, tá? Então, eu preciso delas duas aí. Mas se o poliedro tivesse implementado, aí eu não aí elas não precisariam, tá? Deixa eu botar aqui antes. Tá vendo? Se eu tiro o calcular área, ele começa a reclamar. Por que ele começa a reclamar? Porque, por herança, eu preciso implementar o calcular área. Porque a minha classe lá, poliedro, ela é abstrata. Se ela não fosse abstrata, eu já não tinha mais esse problema. Tá vendo? Se eu tirar aqui, ó, o abstract, e volta aqui no cubo, ó lá, deixou de existir esse problema. Porque eu deixo de ter a obrigação. Beleza? Mais ou menos, mais ou menos. Tipo, você tinha solucionado uma dúvida e agora você criou outra. Tudo bem. Por partes. Eu estava justamente me perguntando se eu teria que colocar esse... Quando eu tenho a herança, existe a minha superclasse, ela tem a obrigação de implementar uma interface e ela não fez, essa obrigação passa às suas filhas. Então, a minha poliedro aí, tá? Ela devia implementar o calcula área e o calcula volume. Só que o que acontece? Ela é uma classe abstrata. Então, quando eu coloco o abstrato, eu estou obrigando as minhas filhas a implementar o que eu não implementei de interface. Certo? Só porque eu botei o abstract. Acho que eu entendi agora. Faz um pouquinho de sentido. Tipo, meio que você pega a interface e você bota lá dentro e você manda para os outros. Aí eu repasso para minhas filhas o que eu devia ter feito. Certo? A classe teste, eu fiz só alguns testes aqui, tá? Então, criei um poliedro cubo, criei um paralelepípedo e um cilindro, tá? Percebam aqui, eu quero mostrar para vocês, que eu criei tanto atribuir valores, tá? Diretamente no meu atributo. Quanto eu utilizei também o set para fazer essas alterações. Alguém sabe me explicar por que funciona eu utilizar tanto direto aqui chamando, por exemplo, ó, P2.lado, quanto se eu tivesse usado aqui, ó, P2. É público, né? Set, público? Não é público, não. Não? Não. E o encapsulamento, amore? Olha lá o Então, poliedro. justamente, por isso que eu pensei que tivesse funcionado. Eu não vi ao certo, tá ligado? Ele é protected. Tá vendo? Quantidade de vértices, arestas, os lados. Volta lá na classe teste. Vamos ver isso aí. Botei na classe teste. Porque está no mesmo pacote? Exatamente, Mili. Aí sim. Se ele tivesse private, ele não iria, né? Não, direto não. O que acontece? Entendi. Porque, assim, muitas vezes, quando a gente trabalha com protected, as pessoas têm a ideia de que só quem é subclasse, vai poder fazer o acesso direto, tá? E aí, eu estou aí numa classe teste que não é sub, tá? De poliedro. E eu consigo fazer essa manipulação direta. Por quê? Porque o protected, além das sub, quem está no mesmo pacote também tem essa visibilidade, tá? Mas, por exemplo, se alguém
num outro pacote, quisesse utilizar a minha classe poliedro, ela não ia conseguir fazer o acesso direto, tá? Porque ela não pertence ao mesmo pacote. Ela só poderia fazer a partir do 7. Só poderia modificar a partir do 7, tá? Então, só para relembrar aqui, eu já deixei tudo no grau aqui. Olha aqui, ó. Deixei aqui pertinho só para mostrar de novo para vocês. Olha lá, o Protected, ó. Dentro da mesma classe, dentro do mesmo pacote. A subclasse também consegue visualizar. Todo mundo consegue? Não, nem todo mundo. Quem está fora do pacote, está em outro pacote, não consegue fazer esse acesso, tá? Direto. Então, só para reforçar para vocês esse pequeno detalhe. Certinho? Professora, o default é sem nenhum nome antes, né? Isso. Aquele que eu deixei sem nada. Só class. Class poliedro. É o default. Certo? Então, A aqui, ó. utilização parece ser interessante para ser o default, parece ser interessante para uma superclasse abstrata. Não necessariamente. Você perde o encapsulamento se outra pessoa for utilizar, né? Em outro projeto. Mas ele não tem um acesso de outro pacote, né? É. O de outro pacote tem, né? Sim. Tanto dentro da classe quanto o do então, pacote. Não, pronto. Todo mundo não. Isso, era justamente isso. Nem subclasses. Então, se tivesse uma subclasse dela, ela também não ia conseguir. Então é verdade. Verdade. Então não faz muito. Não é muito jogo, não, isso, realmente. Beleza. É. Rodei, olha lá. Ó. Então, primeiro aqui, ó, eu criei um cubo, tá? E aí, o cubo, eu chamei aqui o toString do meu cubo, tá? Então, aqui, ó, o cubo, ele tem o calcula volume e o calcula área. Quando eu chamei aqui, eu chamei de P1, que é aqui, ó, o meu cubo aqui, ó. Ele vem aqui, como não existe lá na cubo, ele vem para o poliedro, tá? E aí ele vem aqui no toString, ó. Chama aqui, ó, calcula área e calcula volume. Calcula área e calcula volume não existe aqui, tá? Mas ela pertence lá ao cubo. E aí ele vai lá no cubo e calcula. Tá? Então ele consegue fazer isso aí tranquilamente. O cubo chamou, tá, o toString. Como ele não tem, ele buscou o toString que tem lá, a implementação que tem de poliedro. Poliedro chamou métodos que estão definidos dentro de cubo. Então, ele executou os métodos lá que estão em cubo. Tá? Então, verificou aqui. Tanto calculou a área, calculou o volume, quanto verificou se ele era poliedro, ou se ele era convexo. Tá? A partir daqui, ó, do é convexo. Bom, depois eu peguei aqui um paralelepípedo retângulo, tá? E também chamei, né, o toString aqui, o toString. Ops. Chamei aqui o toString, então ele também fez a mesma implementação, só que agora é para o meu paralelepípedo retângulo. E por último aqui eu chamei o do cilindro, tá? Então, 7A altura, o 7 raio. E aí, ó, ele é private, o cilindro. E aí eu preciso utilizar o 7, ó. Eu não posso acessar direto a altura e o raio. Eu não consigo. Tá? Então, eu tive que chamar o 7 nesse caso aqui. Chamei o toString de cilindro e aí ele já trouxe aqui uma outra formatação. Ele não precisa mais dizer se é um poliedro ou não. Tá? Não parei para fazer parte de casas decimais, nada disso. Tá? Então, por isso que está assim, grandão desse jeito. Certinho? Deu para entender, gente, mais ou menos a parte de interface? Nosso horário está mais do que estourado. Não vou nem mostrar para vocês o exercício. Vocês vão ter que bisoiar ele. Pior que deu. Graças a Deus, deu para entender. É útil, é bastante útil. E agora, tipo, é muita cabeça, sabe? Conseguir pensar, tipo, isso aqui vai ter que. Esse método aqui vai ter que entrar lá na interface, porque vai usar lá para outra coisa. Mas se você parar para analisar, a IDE ajuda. Então, a IDE está sempre lhe indicando o que é que você deixou de fazer.
Então, não, mas justamente, mas Aí tipo, te lembra, opa, é mesmo, olha, eu não implementei, porque que foi que eu não implementei? isso, Ah, justamente, mas tipo, por exemplo, aquela classe lá aquele método, na verdade, de calcular a área. Beleza que ele é comum para todos, mas daqui que eu pensasse que, tipo, o calcular a área de um cilindro é muito diferente do calcular a área de um cubo. E aí, tipo, eu teria que criar uma interface para poder fazer esse processo sem ter que criar um calcular área para cilindro e um calcular área para cubo. Eu sou do time da então, gambiarra, eu criaria as duas. não, mas aí o que acontece? Primeiro é o seguinte, se você fosse partir do zero, sem ter o diagrama, você teria que fazer a análise orientada a objeto. Então, você teria que fazer a modelagem para você poder fazer essa implementação. Quando você vai criar a modelagem, você começa a entender o domínio da sua aplicação. O que é que pode e o que é que não pode. Então, qual é o tipo de fórmula que você vai precisar utilizar? Isso aí está dentro do domínio da sua aplicação. Então, quando você estiver fazendo análise orientada a objeto aí, da sua situação, do domínio do que você vai criar, isso aí começa a ficar muito claro para você. Aí, agora, como vocês não fazem a parte de análise, eu já chego com um diagrama pronto para vocês. Se você for parar para analisar, lá no meu diagrama, embaixo, eu já deixei descrito quais são as fórmulas. Então, você já sabe que são coisas diferentes. E os relacionamentos entre as entidades que também já fazem a diferença. Por isso que eu fiz questão de eu mesma explicar o que é que acontecia em cada uma delas. Certo? Aham. E quando é que a gente vai aprender esse negócio de análise? É nessa matéria É a ainda? próxima disciplina. Aquela modelagem de dados, essas coisas? Depois que vocês passam de POO, não. Depois que vocês passam de POO, aí vocês vão para análise orientada a objeto. Ah, Aí vocês interessante. vão para análise. Porque aí vocês já sabem, né, a base, os conceitos de orientação a objeto, para que vocês possam colocar isso dentro do diagrama. Tipo, na hora de criar, os caras fazem ao contrário, mas na hora de aprender, né? Tipo, Na realidade é que você tem que entender, né? então, Ali. justamente. Então, você tem que entender o que é que vai ser feito. Tem a pena dos caras das cavernas que descobriram essas coisas tudo. Meu Deus do céu. Bom, gente, basicamente é isso de interface. Amanhã vai ser considerado sábado letivo, tá? E aí eu deixei a atividade para vocês fazerem, certo? Como o nosso tempo está mais do que estourado, eu vou criar um videozinho curto explicando a atividade, porque né, essa é boa, Miri, essa. Uhum. O que é que acontece? Porque agora vocês vão utilizar todos esses conceitos, né? Inclusive interface. Essa atividade que eu estou passando para vocês foi mini teste do pessoal período passado, tá? É uma que trabalha com funcionários, folha de pagamento, de funcionários e de contas, tá? Então, o pessoal que já fez a disciplina comigo, que não conseguiu, tentar de novo aí, tá? Visualizar todo o problema. E quem não fez ainda é um ótimo exercício para que vocês consigam trabalhar. Vocês vão trabalhar relist, vocês vão trabalhar interface, vão trabalhar herança, encapsulamento, polimorfismo. Trabalhar tudo, né? Vão trabalhar tudo, tá? Vocês têm amanhã, né? A aula de amanhã e a aula de quinta também vai ser considerada para fazer esse exercício. Então, vai ser uma semana completa para que vocês façam essa atividade. E na sexta-feira eu vou, de forma síncrona aqui online com vocês, fazer a correção. Porque a gente já vai tirar as dúvidas que vocês tiverem em relação à atividade papum aqui. Tá? Então, não vai ter vídeo de correção. Eu vou corrigir aqui, mostrando para vocês essa correção. Tá? Porque logo depois a gente tem o nosso mini teste, utilizando a interface. Pode falar. Sobre o mini teste, vai ser síncrono também, né? Sim, vai ser síncrono também. Todas essas avaliações que, no caso de vocês precisam fazer implementação de várias classes, eu deixo como assíncrona, tá? No caso, assíncrona. Eu vou liberar a atividade e dar o prazo para vocês entregarem. Certo? Então, o mini teste vai ser de boas, né, professora? Uma classe, uma interface, né? Foi. Hã? É
Como é que foi? Eu não ouvi. Acho que cortou aqui, ó. Viu, meu povo? Então, boa noite para vocês. Bom final de semana. Boa atividade. Tá, mas eu tô alerta. Sextou. Se precisar de ajuda. E aí, tentem. Eu botei alguns vídeos complementares, disparei alguns vídeos complementares para vocês estudarem mais um pouquinho, darem uma sacada. Pega algum material que vocês já têm aí. Eu já tenho aí a apostila do Cailum, por exemplo, que tem aquele exemplo. Vai lá na biblioteca virtual também, aqueles livros que eu indiquei, quem tiver com dúvida. Dá uma estudada, dá uma olhadinha. Para amanhã, quando eu liberar a atividade, que eu só vou liberar amanhã, vocês poderem deslanchar. Certo? Porque eu vou gravar o vídeo ainda explicando direitinho, então só vou liberar como sábado letivo a atividade. Valeu! Então, beijos e queijos, que o nosso horário tá estouradaço hoje. Não é estouradinho, não, é estouradaço. Então, ó, bye, bye. Beijinhos, estão liberadíssimos.